Com a Bíblia aberta, que vocês possam estar com a sua canetinha, com o seu caderno. E vamos estar abrindo no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vamos ler o 20 até o 22, Efésios, capítulo 2. Do 20 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos estar orando, vamos estar entregando esse momento de estudo nas mãos do nosso Deus, para que o Espírito Santo possa estar abençoando as nossas vidas, os nossos corações, para recebermos este alimento logo pela manhã. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu grande amor por nós, obrigada pela manhã deste dia. Ó Deus, depois de nós termos uma noite tranquila, em paz, em segurança, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer porque pudemos acordar na manhã deste dia com vida, Pai. Enquanto, Senhor Deus, existem, Senhor, famílias que nesse momento estão chorando, Pai, pela perda, Senhor Deus, dos seus entes queridos, Pai. Ó Deus, quer seja por enfermidade, quer seja por acidentes, quer seja, Senhor Deus, por qualquer outra situação que ocorreu, Pai. Que Tu estejas, Deus, em nome de Jesus, confortando e consolando cada coração nesta manhã, Senhor. E que nós possamos, Senhor Deus, nesse momento, recebendo de Ti o Teu alimento, Pai. Que nós possamos ser bem alimentados nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar, Pai. Possa nos ensinar através da Tua palavra. Nós consagramos as nossas vidas diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados, paz do Senhor, né? Nós estamos na nossa lição 8, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui, né, nesse primeiro ponto, né, quer dizer, nesse primeiro versículo que nós lemos, diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? Jesus Cristo, Ele é o principal nessa construção. Jesus Cristo, sem Jesus, né? Como diz um louvor aí, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus na tua vida, sem Jesus na minha vida, a gente vai andar, vai perambular, vai fazer e acontecer e não vai conseguir sair do lugar, né? Então, nós vamos estar agora entrando na introdução da nossa lição. Depois nós vamos estar fazendo alguma citação sobre Mateus capítulo 7, mas vamos estar entrando na introdução que diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo firmou a igreja. Olha só, por meio da reconciliação, Cristo formou a igreja. Muitas pessoas falam assim: para que eu quero ir para a igreja? Para que eu preciso ir para a igreja? Né? Ou então,
Ah, já fui de manhã, por que eu vou à noite? Ah, já fui à noite, por que eu vou de manhã? Né? As pessoas, existem algumas situações, aí eu faço a pergunta: por que você se alimenta todo dia? Por que você se alimenta de manhã, de tarde, de noite, e nos intervalos você também come alguma coisa? Não é isso? O problema, infelizmente, de muitos de nós é porque quando nós nos deparamos com a vida espiritual, com a área espiritual, nós queremos dar desculpas. A gente quer muitas bênçãos do Senhor. Todos nós queremos bênçãos de Deus. Todos nós queremos que os nossos filhos sejam bonitinhos, obedientes, bonzinhos, educadinhos, inteligentes, cheios de saúde, né? Os nossos filhos, os nossos netos. A gente quer tudo isso de bom. A gente quer que Deus nos dê bons empregos, bons salários, bons amigos, boa casa, um carro bom, né? A gente está sempre se pensando nisso. Mas é interessante nós voltarmos a falar que o corpo humano, Deus, ele criou o homem, corpo, alma e espírito. Então é necessário nós cuidarmos do corpo, porque a gente vai se apresentar às pessoas, né? A gente não vai chegar perto das pessoas mal cheirosos, sem tomar banho. Nós não vamos chegar com... Está dando um probleminha aqui. Nós não vamos chegar com mau hálito para falar com as pessoas. Nós vamos nos preocupar com essa situação. Mas, e a nossa alma? A nossa alma, ela precisa também ser alimentada, que é a nossa vida, né? É nós estarmos colocando diante dos nossos olhos coisas boas, como, por exemplo, estarmos lendo a palavra, estarmos nos alimentando da palavra. A gente está conversando coisas boas, conversas sadias. E o nosso espírito? Nós estarmos diante de Deus, nós estarmos buscando o que o Senhor quer para nós estarmos nos alimentando através da palavra, nós estarmos em oração, nós estarmos adorando ao Senhor com os louvores. Então, nós precisamos estar atentos aos ensinamentos de Deus. E muitas vezes as pessoas, elas não estão atentas. Elas querem somente bênçãos. E esquece que a palavra de Deus diz que a gente não deve correr atrás de bênção. Não é para a gente ficar correndo atrás de bênção, não. Ah, aquela igreja ali está dando bênção. Aquela igreja ali está dando isso, aquilo outro para a gente levar para casa. Não, a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que né? As duas letrinhas, né? Que essa palavrinha aí que nós batemos muito, se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, como diz ali no livro de Mateus, capítulo 6, verso 31, se buscarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas, tudo que eu falei aqui, né? A saúde, a paz, a tranquilidade, o emprego, todas essas coisas nos alcançarão, estarão conosco. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me satisfação em estar na tua casa. Senhor, como eu amo estar na tua casa, né? O próprio salmista Davi, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, criar esse hábito, né? Eu estou muito preocupada com as pessoas nessa pandemia, porque tem muitos aí que estão me ouvindo deitados, debaixo da coberta. Tem muitos aí que estão
sentados no sofá, de perna para o ar. E depois que passar a pandemia, não vai querer chegar até a escola dominical, porque estão acostumados, o corpo está acostumado com a moleza, né? Então isso nos preocupa. E ainda mais eu que tenho esse amor pela escola bíblica dominical, porque eu sou fruto da escola dominical, eu me converti numa escola dominical. Nós tivemos agora uma reunião da escola dominical distrital e foi colocado a respeito dessas situações, né, das mídias, como Deus ele é bom para nós de estarmos tendo uma mídia, né, tendo tantos aplicativos, né, para a gente poder estar recebendo a palavra. E muitas pessoas estão se acomodando. Muitas pessoas falam assim, por quê? Eu trabalhei a semana inteira, pastora. Para que eu vou chegar domingo de manhã, 9 horas da manhã na escola dominical? Eu prefiro ficar em casa. Aí eu vou botar um feijão no fogo, aí eu vou botar uma roupa na máquina, aí eu vou cuidar do carro. Então, nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz, que por meio da reconciliação. Na semana passada nós estudamos sobre isso. Existia uma inimizade, né? Entre o homem e Deus. Por quê? Porque o pecado, ele rompeu aquela amizade. Mas através da cruz no Calvário, nós fomos religados de novo a Deus. Religados. Fomos unidos de novo a Deus. Então nós precisamos saber. E no finalzinho da nossa introdução diz, sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Sejamos o templo do Senhor, a morada do Altíssimo. E no verso 22 que nós lemos, né, diz assim, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos aqui, irmãos, aprendendo a sermos edificados. Cada dia o Senhor coloca algo na nossa vida para nós termos crescimento sadio. A nossa criança, né, quando a gente tem o bebê, a nossa criança, ela é cuidada pelo papai, pela mamãe, pelas pessoas ao redor, para que haja um crescimento, né, sadio, para que a criança possa daqui a pouco estar engateando, daqui a pouco estar se levantando, daqui a pouco andando, correndo, e a gente aí não tem mais sossego de ficar atrás. A mesma coisa é a vida espiritual. Não pode ninguém alcançar o muro lá em cima se antes não conseguir saber andar. E existem muitas pessoas que estão querendo muita coisa lá em cima, mas é necessário primeiro a gente aprender aqui embaixo. E a escola dominical nos ensina a isso. Aí no primeiro ponto fala sobre um edifício espiritual. Lembra da aula passada quando nós falamos sobre o santuário judeu, né? O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel, como povo de Deus. Está lá no livro de 1 Reis, né, capítulo 8, que fala sobre isso. Aí a proibição dos estrangeiros estarem entrando dentro do templo era motivo de inimizade entre judeus e gentios. Lembram disso? Que existia, o Senhor, ele rompeu essa barreira quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele não somente nos religou a Deus, mas também ele nos religou à fé cristã. Ele não somente, agora, somente os judeus têm direito às promessas. Nós que somos filhos de Deus, nós temos direito a todas as promessas que estão registradas na palavra. Olha que maravilha! Que maravilha, né? Como que esta cruz no Calvário, esta morte de cruz, nos deu esse acesso, né? A termos essa vida, e não é uma vida medíocre, não. É uma vida
em abundância, como diz a palavra. Cabe a nós, amados. É fácil, pastora? Não é fácil. Ser cristão verdadeiro não é fácil. O que é um cristão verdadeiro? É aquele que busca verdadeiramente seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É dizermos não ao pecado, é dizermos não às coisas que estão nos chamando, nos atraindo. E quando você vê que tem uma coisa que está te atraindo, sai fora. Não vai querer vencer de peito aberto, não, que você perde. É melhor você dizer não e sair fora. Isso chama-se sabedoria, né? Então aqui fala que ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Pastora, para que eu vou para a igreja? Porque foi Cristo que formou a igreja. Não a igreja é templos enormes, suntuosos, com isso, aquilo outro. Templo, nós somos o templo do Senhor. E para nós termos esse privilégio de estar recebendo, é necessário essa comunhão. Eu estou torcendo, né, para que as nossas igrejas estejam sendo abertas, né? Está bem perto, graças a Deus. Só precisa só algumas coisinhas para a gente poder estar abrindo. Mas, por quê? Para a gente poder estar, né, com mais pessoas junto conosco. Mais pessoas nos cultos. Mais pessoas recebendo da palavra. Porque quando você se dispõe, irmãos, preste atenção uma coisa. Quando você se dispõe a sair da tua casa, você acordar, você se arrumar, você colocar a máscara e você vir para a igreja, é uma disposição que o Senhor está te observando. Nesse momento de pandemia, é um sacrifício que você está fazendo. Porque você olha para todo mundo deitado, todo mundo de boa vida. E eu estou aqui em pé, todo arrumadinho, e vou para a igreja. E quando os templos abrirem, é assim que vai acontecer. As pessoas vão estar chegando, as pessoas vão estar sentando nos bancos, as pessoas vão estar trazendo a sua palavra, a sua Bíblia, vai estar diante da palavra. E é isso que Deus quer. Aí depois as pessoas que ficam deitadas vão dizer assim: por que fulano é mais abençoado do que eu? Será que Deus ama mais fulano do que a mim? Não, é porque fulano se propôs a estar servindo mais. Tudo que nós fazemos espiritualmente, é para o bem próprio. Nós estamos colocando tijolinhos na nossa construção espiritual. É para nós, irmãos. Hoje você não está vendo, mas daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você vai ver o fruto, né? E aqui diz assim, olha, o santuário cristão, os que pertencem a Cristo, eu estou no ponto 1, subponto 2, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício, onde Deus habita em espírito. Aí está dizendo, o versículo que nós lemos, Efésios 2, 22, né? O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus, né? A palavra do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 8, 27, quem quiser anotar aí, 1 Reis 8, 27, diz assim: mas de fato, habitaria Deus na terra? Que os céus e até o céu dos céus não te podem ter, e muito menos, né, a casa que eu edificarei. Salomão, ele queria, primeiro Davi queria muito construir um grande templo para o Senhor, mas o Senhor não permitiu. Por quê?
Mas, pastora, Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ele não pôde construir o templo, porque as mãos dele estavam manchadas de sangue. Porque ele era um homem de guerra. Ele era um homem de guerra. Mas Deus não deixou por menos, como sempre. Ele falou, não, Davi, eu não vou permitir que você construa, mas eu vou estar escolhendo alguém da tua geração, alguém que saiu do teu interior, do teu ventre, quer dizer, da tua essência, do teu DNA, para estar sendo construtor. Então, quando Salomão ele se tornou rei, ele construiu um grande templo de Salomão. E tem a réplica, né? Em São Paulo, o grande templo de Salomão, que meu filho já foi lá para visitar, numa caravana que fizeram, quando eles estavam estudando sobre o tabernáculo. Então, é algo assim maravilhoso, né? Essa réplica do templo de Salomão. Quem sabe um dia a gente pega um avião e a gente vai lá para ver. Aí diz assim, desse modo os crentes judeus ou gentios tornaram o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas. Amados, presta atenção numa coisa. O Senhor, Ele te criou, Ele me criou, Ele nos criou. Não foi para a gente ser qualquer coisa, não. Nós somos pedras. Mas a gente não é qualquer pedra, não. Nós somos pedras vivas. Para que serve uma pedra? Para estar fortalecendo, né? Quando a gente vê uma pedra, bota uma pedra em cima da outra, vai e... como o alicerce de uma casa, quando está sendo construída a casa, é necessário o quê? Colocar pedras ali, porque somente o cimento puro não vai adiantar, tem que colocar o quê? Pedras, né? Eu gostava muito quando o irmão Sidney estava aqui com a gente, eu sempre citava o irmão Sidney nas construções, e ele, pastor, isso mesmo, aquele vozeirão que ele tem. Então nós podemos ver que nós somos pedras, mas somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas, não pedras mortas. Não somos pedras sem valor. Você é uma pedra de valor na construção do Senhor. Então vamos nos deixar usar por Deus. Tudo é Deus na nossa vida, sim, porque o próprio Jesus, ele disse, ele nos ensina na sua palavra que sem Jesus nada nós podemos fazer. A gente não pode de maneira nenhuma ficar fazendo as coisas sem Deus na nossa frente. Então aqui no terceiro ponto diz assim, subponto, diz assim, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Vai fazer uma construção sem colocar a linha, sem colocar as vigas, sem colocar um ponto principal, né? O prumo, né? Pastor, ele gosta muito de... Nós fomos fazer uma marcação lá em casa, né? Que o pastor aprendeu a botar gesso, revestimento no teto. Ele tá essa pandemia ali fazendo um monte de coisa lá em casa, glória a Deus. Então, aí ele foi, me ajuda aqui, filha. Aí eu fui, botei tudo errado. Eu falei, meu Deus, eu não sei fazer isso não. Essa não é minha praia. Ele teve que refazer tudinho. Aí eu, entendeu? Cada um com seu cada um. Me dá um livro, me dá um papel, aí tudo bem comigo. Mas negócio de obra não é comigo não, gente. Então, nós podemos observar que a nossa vida, ela precisa ter um prumo. A nossa vida, ela precisa ter
uma pedra principal. E essa pedra principal é Cristo na nossa vida. É Cristo. As pessoas, elas querem tirar a gente do sério. As pessoas querem tirar a gente do prumo do Senhor. Mas nós precisamos ter sabedoria, né? Um dos dons que as pessoas não pedem ao Senhor e está disponível para nós é sabedoria. O próprio livro de Tiago nos diz isso. Quem não tem sabedoria, pastora, eu não sei se eu tenho, então já que você está com dúvida, peça. Peça, né? Senhor, dá-me sabedoria. Aí um dia, acorda de manhã, Senhor, dá-me sabedoria. Aí vai almoçar, Senhor, dá-me sabedoria. Aí na noite, Senhor, dá-me sabedoria. E vai pedindo sabedoria, sabedoria, sabedoria. Daqui a pouco você vai e quando você começa a observar que a sabedoria está com você. Você vai enfrentar as situações, né? Já tem irmãos aqui querendo dar testemunho disso. Já levantando o dedinho, dizendo, eu sei o que é isso na minha vida. Vai chegar um momento só de testemunhos, em nome de Jesus. Porque Deus está trabalhando, irmãos, nos nossos corações nessa pandemia, né? Deus está nos fazendo fortalecer a cada dia, amém? Então aqui diz assim, o ponto 4, subponto 4, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica de que a pedra rejeitada, quem foi rejeitado? Jesus. Então a pedra rejeitada, ele tornou-se cabeça de esquina. Está escrito no Salmo 118, verso 22, você anota aí, que diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Sabe, o povo estava esperando um libertador, né, porque eles estavam ali sobre o domínio dos romanos, né? O povo judeu estava ali sob o domínio dos romanos. Os romanos entraram nas cidades, saquearam as cidades, roubaram tudo, pegaram o povo de Deus e fizeram escravos, né? Porque eles estavam ali pagando impostos absurdos. E o que acontece com esse povo? Eles esperavam um libertador. Como houve a libertação lá do povo do Egito, né? Através de Moisés, eles estavam também esperando. Aí de repente entra Jesus ali em Jerusalém, montadinho naquele jumentinho emprestado, não era nem dele, que Jesus não tinha bens, e o povo, né, com aqueles ramozinhos, e depois queria a atitude de Jesus. Jesus, como é que é? Vai fazer ou não vai? Vai mandar matar todo mundo ou não vai? Vai mandar prender todos os romanos ou não vai? Jesus falou assim, não, eu vim para trazer a paz, eu vim para trazer o amor, eu vim para trazer o perdão, eu vim para trazer tudo que o povo precisa, eu vim para trazer a salvação. Aí o povo se rebelou, não, então vamos entre Barrabás, que era ladrão, saqueador, mas a gente pode contar com ele para matar alguns desses daí, então vamos escolher Barrabás, vamos crucificar Jesus. Então Jesus, ele foi o quê? Ele foi rejeitado, ele foi a pedra rejeitada, né? Mas ele mesmo, ele se tornou a pedra de esquina, a pedra que dá equilíbrio à construção, a pedra que dá equilíbrio para a minha vida e para a tua vida, né? Graças a Deus. Eu estava ontem, né, durante todo o dia vendo algumas lives e finalizou sobre libertação de crianças. Até mandei. Veja aquela live com bastante carinho, entendeu? Você vai entender por quê. E o pastor que estava ali dando aquela live, ele falou uma coisa.
não existe libertação sem o sangue de Jesus. A pessoa pode fazer o que for, mas se não falar sobre o sangue de Jesus, não existe libertação. E é necessário a pessoa, para completar a libertação na sua vida, buscar esse Jesus, que é a nossa pedra angular da nossa vida. Se nós quisermos verdadeiramente ser livres, né? Verdadeiramente ser livres, nós precisamos conhecer esse Jesus verdadeiramente, né? Então, no segundo ponto, fala sobre o fundamento, apóstolos e profetas, né? O conceito de apóstolos, né? O conceito de apóstolo, o termo grego significa enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. No livro de Hebreus, capítulo 3, verso 1, eu vou estar lendo, Hebreus 3, 1, diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Olha só, Jesus, ele é o apóstolo e sumo sacerdote. Ele é o nosso Salvador, mas é ele que está nessa intermediação entre nós e Deus. O que nós pedimos ao Senhor o Espírito Santo que está aqui conosco, aqui na terra, ele leva para o Senhor com os gemidos inexprimíveis, né? Às vezes palavras que nem saem da nossa boca direito, mas o Senhor, ele leva, e é o Senhor Jesus que é o nosso advogado, né? Advogado diante de Deus. Quando nós fazemos algo que não agrada, o Senhor Jesus, ele está ali pronto para nos defender, porque essa é a missão do advogado. O Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, quando ele derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário por nós, sendo ali o próprio sacrifício. Amém? E em 1 João, né, a primeira epístola de João 4,14, que está registrado aí na nossa revista, diz assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aí alguém pergunta para você: quem é o Salvador do mundo? Não sei. O único Salvador do mundo que nós conhecemos, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, não teremos a vida eterna. Sem Ele, não teremos acesso ao Pai. Ok? Não pode haver dúvida no nosso coração. O subponto 2 fala sobre a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Ontem foi algo assim muito interessante, né? Uma outra irmã, pastora, ela deu uma palavra, e nessas lives que eu assisti ontem de treinamento, e ela disse que quando ela tinha 9 anos de idade, olha como é que as crianças, elas são sensíveis, né, à voz de Deus. Ela disse que quando ela tinha 9 anos de idade, chegou ali onde ela morava, uma pessoa se dizendo missionária. E as pessoas, nossa, missionária, missionária. E ali as pessoas foram acompanhando aquela mulher, e a mulher ia nas casas, assim. E de repente, aí a mãe dela falou assim: nossa, chegou uma missionária aqui na avenida. Aí ela: missionária, mãe? É. Aí quando ela saiu assim, ela sentiu aquele impacto
assim, tem alguma coisa errada com essa mulher. Uma criança, né? Aí ela ia toda assim para o portão, aí nisso ela deu um passo atrás. Aí a mãe dela foi, todo mundo ali rodeando aquela missionária, e aquela missionária tinha vindo para uma determinada igreja ali naquela região. E a menina ficou assim, olhando, e chegou perto daquela pessoa que tinha levado ali a missionária, e falou assim, ela não é missionária. Aí o que fizeram com a criança? Para com isso, para de falar besteira, né? Para de falar besteira. Aí ela falou assim, ela não é missionária. Aí o Espírito Santo de Deus tocou naquela pessoa que era responsável pela igreja. Por isso que quando a gente convida alguém para vir à nossa igreja, a gente tem que saber quem é que nós estamos convidando, né? Assim, para trazer uma palavra, para estar botando as mãos em cima das pessoas, para estar em oração. A gente não pode, né, abrir de pronto. Aí aquela pessoa que era responsável pela igreja, quando se afastaram daquela multidão, né, e foram para a igreja, aí a pessoa perguntou para ela assim, me mostra aí sua carteirinha. Você tem uma carteirinha, não tem, de missionária? Me mostra aí de qual igreja que você é. Não, acontece que... Aí ela falou assim, você não é missionária, é? Não, eu passei aqui porque eu estou precisando de uma ajuda. Entendeu? Então, nós precisamos ter esse olhar, meus amados. Nós precisamos saber o que a palavra do Senhor, ela tem nos ensinado. Nós precisamos entender o que o Senhor quer para nós. Nós precisamos mostrar para Deus que nós estamos buscando sabedoria. Porque o Senhor quer que nós estejamos assim, né? A doutrina dos apóstolos nos ensina a doutrina que as pessoas são apóstolos. Eu sou pastor, eu sou pastora. Cadê sua identificação? Qual é a sua denominação? A sua denominação está debaixo de autoridades? Ou foi você mesmo que se ungiu? Porque está tendo muita gente assim. E muita gente destruindo a vida espiritual de outros, né? Então aqui mostra que os apóstolos em si, eles não tinham nenhum poder, não. Quem tinha poder é quem estava neles, que era o Espírito Santo. Nós, pastores aqui dessa igreja, nós sozinhos a gente não é nada. E graças a Deus por isso, porque senão sobe a cabeça, né? Toda pessoa que diz que isso é alguma coisa, cuidado. Então nós, sem Deus na nossa vida, sem Jesus na nossa vida, sem o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós não somos nada, nós não podemos nada. Lembra daquela passagem quando Paulo e Silas estavam ali caminhando e vinha aquela adivinhadora por trás deles dizendo, olha, esses daí são homens de Deus, olha, esses daí eles são servos do Altíssimo. Ela estava falando alguma coisa de errado? Não, mas não era de Deus aquelas palavras. Quem estava nela ali era o inimigo. Quando eles botaram a mão nela ali, ela foi liberta, tanto é que os donos dela, né, que eles ganhavam dinheiro nas adivinhações, prestaram queixas e Paulo e Silas foram presos. Mas aquela mulher foi liberta. Nós precisamos ter discernimento. É outro dom que nós precisamos estar buscando o Senhor. Senhor, dá-me sabedoria, Senhor. Senhor, dá-me discernimento, Senhor. Antes de você pedir línguas, antes de você pedir profecia, antes de você pedir revelação, Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, dá-me discernimento. Senhor, dá-me amor, Senhor, que é um dom. É um dom. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Por que eles receberam diretamente de Cristo essa doutrina? O que é doutrina? São as normas que eles deveriam, né, os meios como eles deveriam estar andando, as lições como eles deveriam estar vivendo.
Nós temos conhecimento das doutrinas que nós precisamos estar vivendo, crendo no Senhor, né? Entendendo que nós temos um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, crendo que a salvação só vem realmente do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário sobre as nossas vidas, crendo que a igreja foi algo que Deus permitiu para estar nos fortalecendo através da comunhão dos santos. Por isso que nós não podemos de maneira nenhuma na igreja nós termos algo contra o nosso irmão, porque senão se a gente tem algo contra o nosso irmão, a gente está indo contra a palavra de Deus, que diz que é necessário nós perdoarmos. Então todas essas situações a gente tem que aprender a viver bem, aprender a viver segundo a vontade do Senhor. Então os apóstolos, né, aqueles que seguiam a Jesus, o Senhor ele chamou 12 discípulos, mas depois de 3 anos, eles agora eram apóstolos, porque eles tinham aprendido. Quer dizer, os 11, né, que um se perdeu, mas quando o derramamento do Espírito Santo aconteceu, não era somente 11, agora eram 120. 120 que estavam ali naquela casa, aguardando, a poeira dali está vindo todinho, aguardando o derramamento do Espírito Santo, em Atos 1:8. Né? E dali, o que aconteceu? Aquelas línguas como de fogo desceram sobre eles, colocando ali diversas línguas, diversos idiomas, para que houvesse a perseguição. Tudo tem um propósito. E eles eles saíram para diversos lugares para pregar a palavra. Tudo tem um porquê, né? Nada acontece por acaso. E no livro de Lucas, capítulo 21, Lucas capítulo 21, 33 diz... o Senhor Jesus dizendo: as minhas palavras não passarão, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantas perseguições a igreja do Senhor já passou? Quantas perseguições a igreja do Senhor ainda passa? Ainda passa. Nós temos notícias de lugares em que a palavra do Senhor ela é pregada e tudo no escondido. Por quê? Porque tem até irmãos nazarenos, né, até pastores nazarenos sofrendo horrores. Eu não sei se vocês lembram, alguns tempos aí atrás, que nós trouxemos fotos de igrejas queimadas, né? O pastor e a família ali sendo mortos e queimados dentro da igreja. Mesmo assim, o evangelho continuou naquele lugar e o evangelho deu fruto. Então nós precisamos entender o que a palavra ela tem nos ensinado. O subponto 3 fala sobre o testemunho dos profetas, né? Profeta, a palavra grega profeta significa, a palavra profete significa proclamador e intérprete da revelação divina. Um profeta, ele é um revelador da revelação, ele interpreta a revelação divina. A ordem no livro de Efésios, capítulo 2, verso 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, né? A pedra angular. Apóstolos e profetas indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Existia no Antigo Testamento profetas? Existia.
Nós até temos os livros deles aí, profeta Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias, Malaquias. Tivemos os profetas, né, do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento também existem profetas, ok? São todos aqueles que são proclamadores e intérpretes da revelação. Um dos profetas que nós encontramos é João, né, que está aí no último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse. E o livro de João nos mostra o que realmente estamos vivendo. Não sei quantos dos irmãos conseguiram dormir direito depois daquela ventania que deu de madrugada, né? Que nós acordamos assustados. E eu falei assim, Senhor Jesus, está voltando. Né? Porque é bíblico, está dizendo isso na palavra. E também aqui pertinho de nós, né, na Argentina, aquela gama de gafanhotos. Eu falei, Senhor, está acontecendo, os sinais estão aí. Quem quiser que duvide, quem quiser que duvide, eu só digo uma coisa, não precisamos ficar com medo se nós temos segurança no Senhor Jesus. Se a nossa fé, se a nossa vida está firmado no Senhor, fica tranquilo, né? Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Essa coisa já mexeu com a sinusite. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo prefazem o alicerce da Igreja de Cristo. Se você quiser ter essa conscientização, né, das palavras do Senhor, comece a ler capítulo 24 de Mateus, comece a ler Apocalipse. O pastor Carlos, ele está preparando, ele já preparou o nosso estudo, né, do livro de Daniel, que vai estar sendo marcado a data para ele estar iniciando esse estudo. Daqui a pouco nós vamos estar divulgando, né, daqui a alguns dias a gente vai estar divulgando, para nós estarmos entendendo o que se passa ali em Daniel e que está também registrado ali em Apocalipse, para a gente ter, e Mateus, para a gente poder estar observando os sinais que estão acontecendo. E é interessante, a gente, só abrindo um parênteses aqui com relação aos finais dos tempos, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus diz que, quando perguntaram para o Senhor quando é que seria o tempo dele voltar, ele disse que isso compete somente ao Pai, né? Porque nem ele mesmo sabia, nem ele mesmo podia falar, porque ele não sabia. E é interessante que ele fala, observem os sinais, né? E só acontecerá, irmãos, quando todo olho e todo ouvido ouvir a palavra de Deus. Melhor do que os aplicativos todos que a gente está vendo aí, a palavra de Deus aí bombardeando todo mundo. Liga um aplicativo, liga isso, é uma live, é uma outra live, é isso, aquilo outro, é o Facebook, é o Instagram. Gente, a palavra de Deus está sendo divulgada. A palavra de Deus está sendo anunciada. Então, nós precisamos entender aquilo que os profetas do Novo Testamento declararam, está acontecendo. Cabe a nós. Mas eu não vou ver a minha filha com 18 anos. O importante é você ver a sua filha no caminho do Senhor. Mas eu não vou ver o meu netinho que vai nascer.
Meu netinho está programado para nascer em novembro. Se Jesus voltar em agosto, glória a Deus por isso. Ele vai estar conosco, né? Nós temos que ter essa certeza, meus amados. Nós temos que ter essa certeza do Senhor na nossa vida. E o ponto 3 diz assim: edificados para a morada de Deus. Vamos prestar atenção numa coisa antes de nós entrarmos nesse ponto. Quando nós não tínhamos Jesus como Salvador, a pregação era: abre o teu coração, aceita o Senhor Jesus, para que Ele possa morar no teu coração. Não é isso? Aí nós ouvimos a palavra e nós abrimos o nosso coração e o Senhor Jesus, Ele entra no nosso coração para fazer morada. Agora nós estamos sendo preparados para morar com Deus. É no coração de Deus que nós vamos morar, gente. Que maravilha! Que maravilha! Então, como Deus declarou lá no livro de Êxodo, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Está escrito lá no livro de Êxodo. Lá no livro na epístola de Pedro, não sei se é 1 Pedro ou 2 Pedro, também está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Por que que o Senhor está pedindo para nós, nos dias de hoje, para nós sermos santos? Para estarmos preparados para morar com Ele. Porque no céu, no Senhor, não existe pecado. Então, mesmo que Ele quisesse mostrar esse amorzão grande, né, que Ele tem, incondicional aqui na terra, né, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele já fez a parte dele, Ele já deu. Agora, lá no céu, é outra situação. Porque se Ele permitir que o pecado, alguém é cheio de pecado, entre nele, o que vai acontecer com a natureza dele? O que vai acontecer? Ele vai ficar contaminado. E a natureza do Senhor é santa. Deu para entender? Deu para entender por que eu e você, nós precisamos estar lutando, nós precisamos estar brigando, para nós termos uma vida santa. Nossa, mas como ele está santo! Nossa, ele não está aqui. Nossa, como ela está santa. Nossa, como a da boca dele, da boca dela, da boca dela. Da boca dela. É o cacófago. Como eles estão santos, glorifica a Deus. Né, irmã? Glorifica a Deus. Quando dizem assim: nossa, como você está santa, glorifica a Deus. Obrigada, Senhor, porque eles estão reconhecendo a tua santidade em mim. Né? E nesse ponto fala sobre o edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Olha só, capítulo 2, 21, olha, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. É necessário crescimento. A palavra do Senhor diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que você vai crescer? Como é que eu vou crescer se a gente não abre a Bíblia, se a gente não ora, se a gente não estuda, se a gente não conversa sobre a palavra? Quantas vezes durante a semana você parou com alguém para estar conversando sobre a palavra? Ou você conversou sobre um monte de coisas? E sobre a palavra de Deus? Sobre a palavra de Deus? Quantas coisas você viu na televisão, quantas coisas você viu nas redes sociais? E a Bíblia? E a palavra de Deus você tem visto? Aí aqui diz o seguinte... 1 Pedro, né, a palavra diz assim, a revista diz assim: nessa caminhada o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Se eu estou caminhando, se você está caminhando nessa busca do Senhor,
possivelmente e provavelmente você vai estar o quê? Produzindo fruto. Porque o fruto somos nós que produzimos. Os dons, a gente tem que entender, os dons é Deus que nos dá de presente. Sabe? Aquele presente assim, ó, o Senhor fala assim, toma filha, toma filho, esse aqui sou eu que estou dando. O dom de revelação, o dom de sabedoria, o dom do amor, o dom do discernimento, o dom da profecia, o dom de língua, é Deus, não é? Vai, irmão, fala, daqui a pouco o irmão, não, é Deus que dá. Deus dá. Agora o fruto do Espírito, se você não tiver o Espírito Santo, como é que você vai produzir o fruto? Né? Como é que você vai produzir? Então é o fruto, ó. A palavra, aí a gente volta lá para João, quando o Senhor Jesus, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. É nos ramos que nós damos os frutos. Nos ramos. Então o Senhor, ele deixou que nós sejamos ramos para produzir fruto. E esse fruto é o fruto do Espírito. O amor, que também é fruto, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade. E assim a gente vai estar produzindo, né? Então aqui diz o seguinte, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Está em Efésios capítulo 4, verso 13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Torna-se templo santo no Senhor. Efésios 2, 21. Eu e você precisamos nos tornar templo santo. Não é para a gente bater no peito e dizer assim, eu sou melhor que você. Olha, hoje eu não pequei. Olha, eu sou melhor que você. Não. Isso aí tem que ser algo normal na nossa vida. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Assim diz a palavra. E vai mostrando para nós, né, como nós devemos estar agindo. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Ou seja, o lugar do encontro. Lembra quando nós estudamos sobre o tabernáculo? O pátio, né? O santo lugar, o santíssimo, né? Lembra? Então nós estudamos sobre isso. É um encontro com o sumo sacerdote. No livro de Hebreus, capítulo 9, verso 7, diz assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Lembra que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele pegava e ele ia até lá, o Santo dos Santos, amarradinho na cintura, porque se ele entrasse ali e ele tivesse algum pecado, ele poderia ser fulminado, né? Ele poderia morrer pela glória de Deus que era ali no Santo dos Santos, né? Então, por isso que nós, quando nós subimos aqui, nós precisamos ter muito cuidado. Não é que agora a gente vai idolatrar, mas é que nós precisamos ter respeito, nós precisamos nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Por isso que quando antes do pessoal estar, o Ministério de Louvor está ali, o pastor pede para que todos possam ali se ajoelhar, os diáconos que ficam ali na portaria, os recepcionistas que ficam ali na portaria, estarem orando antes de começar o culto, porque nós não sabemos quem é que vai entrar aqui.
né? Nós não sabemos quem estará entrando por essas portas. Então nós precisamos saber como pisar ali em cima, estarmos nos preparando, quer seja ali em cima, quer seja ali na portaria, quer seja ali no banco. Nós precisamos estar preparados, não entrar de qualquer maneira, né? Então aqui diz o seguinte: morada do Altíssimo, o subponto 3. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão, né, ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Que isso, pastora? Como assim? Então, peraí, esse templo aqui ele foi levantado por mãos de homens, sim, mas Deus ele não habita nas paredes, ele habita em quem está aqui. Glória a Deus por isso. Ele habita em mim, ele habita em você, né? Ele habita em você que está aí do outro lado, ouvindo esse estudo nesta manhã. Então, por isso que é necessário nós estarmos ligados no Senhor. É por isso que nós precisamos estar buscando ao Senhor. É por isso que nós precisamos estar nos consagrando ao Senhor. É por isso que eu digo que ser cristão não é para covarde. Ser cristão é para quem tem coragem. Coragem de dizer não ao pecado que está aí nos assediando dia após dia. Amém? Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. Agora, dúvidas que nós, de repente, nós tenhamos sobre isso, como é que Deus, tão grandão, né, ele vem e habita em nós? Pela providência dele, né? Pela fé, nós cremos nisso, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Pelo sacrifício do Senhor Jesus, que está registrado na história, como também está registrado nos nossos corações e na nossa mente. A gente crê nisso, né? Aí diz assim: ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios, que agora nós somos um no amor de Deus. O judeu que aceita Jesus como Salvador, nós que aceitamos Jesus como Salvador. Agora nós não somos pessoas diferentes diante de Deus. Nós agora somos um no amor de Deus, né? Que lindo isso. 1 João não. Livro de João, Evangelho de João 14, 23, o Senhor Jesus, ele diz, Evangelho de João 14, 23, se alguém me ama, olha o se, essa palavrinha de 2 letras, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Meus amados, a gente não tem outra saída, outro caminho, espiritualmente falando, que não seja ter Jesus Cristo na nossa vida, sendo Ele o centro mesmo de tudo que a gente faça, de tudo, todas as atitudes, tudo que a gente vai tomar. Eu vou ver o emprego, antes de ver o emprego, Senhor, se essa porta de emprego, Senhor, for de Ti, que ela possa ser aberta.
Mas ora a Deus em pensamento, porque o inimigo ele é sujo e ele ouve. Ora a Deus em pensamento, porque o teu pensamento é só você com Deus. Nós precisamos aprender a depender mais de Deus. E no livro de 1 Coríntios, né? Primeira Epístola de Coríntios 3,16, para a gente encerrar. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só. Poxa, peraí. Você já aceitou Jesus como Salvador. Você, pastora, quanto tempo atrás eu aceitei Jesus como Salvador? Glória a Deus por isso. Mas agora você tem que se firmar. Você tem que buscar mais. Porque olha o que diz em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois, não sabeis que eu e você, nós somos santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, a gente vai querer jogar ele para fora de nós? Não. Senhor, eu quero mais de ti. Mais de ti. Tem até um louvor que fala assim, né? Mais de ti. Né? Que as mulheres cantam, né? Que as mulheres louvam ao Senhor. Então, nós precisamos pedir, Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti. E no livro de Marcos diz que eu diminua e que o Senhor Jesus cresça a cada dia. Porque quando a gente pede mais de Deus, quando a gente pede mais de Deus, a nossa natureza, aqueles 2 cachorros que a gente tem aí para alimentar, ou o cachorro da carnalidade ou o cachorro espiritual, né? Um está lutando contra o outro. Então vamos alimentar o espiritual e o carnal vai começando a morrer dentro de nós. Então nós precisamos estar o quê? Pedindo, Senhor, me dá mais de ti. E o Senhor vai dando, o Senhor vai dando. Só que a gente tem que também orar dessa forma. Senhor, que o Senhor cresça na minha vida, mas que eu diminua. Porque senão a gente vai recebendo tanto de Deus, que daqui a pouco a gente não vê mais ninguém na nossa frente. Então é necessário, Senhor, me dá mais, Senhor, me dá mais de ti. Mas, Senhor, também, que o Senhor cresça e que eu diminua. Senhor, que eu diminua mais e mais, que eu diminua mais e mais. E cada vez que eu diminuir mais e mais, Senhor, me dá mais de ti. Olha só, é algo assim, sabe? É algo maravilhoso quando a gente começa a analisar o que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer que nós sejamos cheios. Não é metadinha não, né? É cheios do Espírito Santo. Deus abençoe, né? A conclusão fala que a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Quando a gente entra numa empresa, né, que a gente não conhece muito bem como desenvolve ali o trabalho, alguém fica do nosso lado, né, mostrando como é que a gente deve fazer, tal, está ali se aperfeiçoando. A gente tem o conhecimento, mas a gente não tem a prática. Então a gente vai praticando, e a pessoa vai dizer, não é bem por aí, é por aqui. A palavra de Deus é o instrumento que nos ensina a sermos edificados, né? Nos ensina a termos esse processo de aperfeiçoamento. Que Deus abençoe o teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o dia de hoje. Que você possa ter um domingo cheio da presença do Senhor. E que essa palavra não fique somente por alguns minutos em você, mas que essa palavra possa produzir fruto, para que hoje você seja uma pessoa
em Deus melhor do que você foi ontem. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, vai orar? Pode fechar? Então, à noite... Qual o horário, pastor? Pode fechar. Não, o pessoal está aqui. Não, ele já sabe já. Deus abençoe. Fecha aí, pastor. Amém, irmãos? Quero para nós orarmos.